Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Eu espero que essa transmissão esteja sendo ouvida plenamente. Quando dá problema assim de áudio, não é a culpa não é nossa, mas enfim, é da nossa inabilidade de lidar com esses problemas, que a gente está fora disso, a gente vive no outro mundo. Então, é costume acontecer essas coisinhas, mas vamos em frente. Vamos em frente porque Deus é com a gente. Ontem eu queria passar para vocês a respeito... Você sabe que nós, humanos, vivemos num mundo materialista, um mundo individualista, um mundo pessoalista, como pessoal. Então, a gente está sempre ligado às coisas daqui da terra, das coisas materiais, dos parentes, dos amigos, conhecidos, das conquistas, enfim, a nossa cabeça está sempre voltada para as coisas deste mundo. E quando isso acontece, que é o normal, a gente não consegue conceber a ideia de que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vem para falar com a gente. Ele vem para falar com a gente. Mas se a gente não tiver ouvidos para ouvi-lo, que quer dizer, se a gente não der atenção para a sua voz, ele não vem. Ele não vai falar com quem não quer ouvir. Ele não vai falar com quem não tem ouvidos para ouvir. Ele fala com quem tem ouvidos. Isto é, quem tem sensibilidade ou quem está atento à sua voz. Então, quando você lê a Bíblia, você lê, normalmente, você lê, vai lendo. Quer dizer, você vai obtendo informações. Mas se você não mergulhar em cada palavra, em cada texto, e até nas vírgulas e pontuações, você não vai pegar o espírito da palavra. Deus, amiga e amigo, Ele nos deu a alma, sabe para quê? Para a gente sentir. Mas sentir o quê? Sentir o que Ele sente, porque Deus também tem alma. Jesus disse, na hora de profunda dor, a minha alma está profundamente triste até a morte. Quer dizer, naquele momento, ele estava, eu penso, eu creio, pode ser que não seja isso, mas eu creio que Jesus experimentou a depressão profunda, porque ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Não porque ele ia morrer, ia sofrer, mas pelo fato dele ter que suportar no seu corpo o peso incalculável, imensurável do pecado de toda a humanidade. A humanidade passada, presente e futura. Ele ia agarrar isso tudo no seu corpo e iria ser martirizado. E teria que morrer com todo aquele pecado para levá-lo para o sepulcro, para acabar com ele.
Foi isso que ele fez por você e por mim. E o que nós temos que fazer diante dessas informações? Nós temos que ver, meu Deus, aonde que eu me encaixo nisso? Aonde que eu, pessoalmente, me encaixo nisso? Eu estou vivendo aqui nesse mundo cruel, injusto, ingrato, etc, etc, etc. Mas o Senhor morreu por mim, o Senhor deu a sua vida por mim, o Senhor deu a sua alma por mim. O que eu tenho que... O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu decida com a minha vida? É isso. Então, quando você carrega consigo essa pergunta, o Espírito Santo vem ao seu encontro para lhe convencer do que você deve fazer. Uma vez Jesus disse, perguntaram a ele, Senhor, o que eu faço para fazer as obras de Deus? O que são as obras de Deus? Jesus, a obra de Deus é que você creia, vocês creiam naquele que Ele, Deus, enviou, que sou eu. Então, quando uma pessoa deposita sua fé, sua crença, sua vida, seu destino, seus pensamentos, seu coração, sua alma, seus sentimentos, tudo ela deposita nessas informações, quer dizer, em Jesus, então o Espírito de Jesus vem e fala entender a sua voz, discernir a sua voz. E aí ela tem coragem, fé para entregar a sua vida e começar a viver de acordo com a vontade dele. Porque Jesus fez isso para levar todo o nosso pecado. Todo o pecado. Quando a gente fala em pecado, as pessoas, que pecado, pecado. Você não tem ideia do que é o pecado. Talvez você não tenha ideia do que é o pecado para Deus, aos olhos de Deus. Aos olhos humanos, são coisas normais, são picuinhas. Você acha que Deus vai me mandar para o inferno por causa desse pecadinho? Pois bem, Deus vê o pecado, você pode ter até um entendimento do pecado como uma lepra. Você já viu uma pessoa leprosa? O seu corpo vai se desintegrando, vai apodrecendo pouco a pouco. Pois bem, o pecado para Deus é a alma apodrecendo. A lepra, a pessoa vai apodrecendo, vai caindo aos pedaços aos pouquinhos. Quer dizer, você vê que a coisa é tão feia, tão terrível, tão cruel, que você não pode nem imaginar, né? Pois bem, é assim que Deus vê o pecado, uma coisa podre que apodrece a alma que Ele nos tem concedido. E Ele morreu, Ele se fez podre, digamos assim, na cruz do Calvário, para que você, nós não tivéssemos que carregar essa lepra. Mas o que eu tenho que fazer, bicho? Você tem que crer na palavra dele. É isso aí. Tem que crer na palavra dele. Mas como que eu creio? Você tem que obviamente, se esforçar. Você tem que procurar fazer aquilo que ele manda que se faça. É difícil. Deus não pede nada para a gente que a gente não possa atendê-lo. Ele não pede nada impossível, porque ele sabe o que a gente pode fazer. Ele sabe dos nossos limites. Então, muitas pessoas religiosas, caridosas, bondosas, pessoas até obreiros, pastores, bispos, líderes religiosos, etc.,
dizem assim, poxa, eu faço o bem, eu prego o evangelho, eu faço isso, eu faço aquilo. Ótimo, excelente. Só que, para Deus, o que vale não é o que nós fazemos, mas o que nós somos. O nosso caráter. É isso aí. A nossa conduta. Quando a gente faz alguma coisa errada, e você sabe, não importa se você crê ou não crê em Deus, não importa, mas você sabe, quando qualquer um de nós, crentes ou incrédulos, faz alguma coisa errada, existe aqui na nossa cabeça uma coisa chamada consciência. E quando fazemos alguma coisa errada, a nossa consciência naturalmente acusa, está errado. Está errado. E a consciência lateja se a gente continua fazendo aquilo. Se a gente para, então, bom, mas é isso que acontece. A nossa consciência nos acusa do que é certo e do que é errado. Foi isso que Deus fez isso, colocou uma consciência em cada um de nós. Então, quando a pessoa é religiosa, quando a pessoa diz crer em Deus, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, quando ela é batizada com o Espírito Santo, quer dizer, ela nasceu de Deus, o batismo com o Espírito Santo é a confirmação, testificação que a pessoa agora é filha de Deus. Agora ela pode dizer, Pai nosso que estás nos céus. Porque até então ela não era. Só quando ela nasce do Espírito Santo que ela se torna filha de Deus. E isso não sou eu que estou falando, estou inventando, não está escrito. Jesus disse isso. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito Santo é espírito. Então, quando a pessoa recebe, pessoa que crê, que recebe o Espírito Santo, que é filha de Deus, ela tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E o Espírito Santo vem para nos guiar. Foi isso que Jesus falou. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da lepra. Convencerá. E a pessoa, então, convencida do pecado, o que ela faz? Meu Deus, ela pede, meu Deus, o que eu tenho que fazer para me ver livre desse peso, desse pecado, dessa má consciência, dessa podridão, dessa lepra da minha alma? O que eu tenho que fazer? E o Espírito Santo, então, aponta para o filho dele, ó, meu filho, tira esse pecado. Já tirou esse pecado. É só você aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Ele, somente Ele pode lhe salvar. Então o Espírito Santo vem para convencer a gente. E quando Ele convence, pronto, nós temos paz. Absolutamente nós temos paz, porque Ele convenceu. A sua voz convence. Claro, se a pessoa não quiser ouvir, se a pessoa rejeitar a sua voz, ela não vai ter paz. Mas se ela, convencida, buscar, oh meu Deus, tem misericórdia de mim, o que eu tenho que fazer? Eu lembro, a título de exemplo, isso aconteceu comigo aos 19 anos, até aos 19 anos, durante mais ou menos 2 anos, 1 ano, 2 anos na igreja, mais ou menos 2 anos. Eu aceitava Jesus várias vezes, toda vez que o pastor falava, quem quer entregar a vida e tal, estava lá eu na frente do altar, ou então levantando as mãos, aceitando Jesus. Isso dentro da igreja, mas fora da igreja, a minha vida continuava sendo minha, eu fazia o que eu achava que devia fazer. Eu não queria perder a minha liberdade de juventude. Eu queria gozar a juventude. Eu queria viver a juventude.
Eu tinha os meus sonhos, meus projetos. Então, dentro da igreja, eu até ouvia a voz de Deus, e até aceitava, mas quando saía da igreja, eu ia cuidar da minha vida. Ora, até que um dia o Espírito Santo me convenceu. E quando ele me convenceu, eu corri, eu pedi, tem misericórdia de mim. Eu vi a minha lepra de fato e de verdade. Eu vi a minha lepra, eu apodrecendo, a minha alma apodrecendo. E eu disse, quem pode me salvar? E o Espírito Santo me apresentou o Senhor Jesus. Imediatamente, instantaneamente, eu entreguei, eu me rendi, eu me arrependi dos meus pecados, porque eu achava que eu não era tão pecador. Eu tinha meus pecados, mas não era. Eu achava, na minha ignorância, isso é um pecadinho tão bobo. Não é não. A lepra é lepra. Pequenininha, ela vai crescer. Ou grande, não importa. Lepra é lepra, pecado é pecado. E quem tem juízo, imediatamente toma atitude em relação a isso. Eu me entreguei, ele me convenceu, eu me entreguei. Daí nasceu uma nova criatura. E é por isso que eu prego o evangelho, eu ensino, eu procuro dar o melhor de mim. O que eu quero não é que você seja da Igreja Universal, do Reino de Deus, da instituição, não. Eu quero que você seja salvo. Eu quero que você tenha a vida que Deus me deu. No mínimo, aquilo que Deus me tem dado, eu quero que você tenha. Porque essa riqueza incalculável, minha amiga, meu amigo, a gente leva para toda a eternidade. É a riqueza de ter o privilégio de dizer, Pai nosso que estás nos céus. Orar o Pai nosso. Mas ora como filho, não ora como um estranho, não, porque quem ora como estranho apenas fala palavras vazias, mais nada. Mas quem ora colocando a alma, colocando o pensamento, raciocinando, vendo o Pai ali junto da gente, porque Ele é Pai, você sabia? E tem mais uma coisa, vou dizer um segredinho para você não esquecer. Quando a pessoa nasce de Deus, o Pai é presente, não é ausente. Quando a gente nasce do Espírito Santo, o Pai, o nosso Pai, é presente todo um instante. Ele não dá férias, nós não temos férias, nem momento assim de lazer. Vou sair fora um pouquinho para usar a minha vida aqui no mundo. Não. 24 horas. A gente tem o prazer de tê-lo ali junto conosco, que é o prazer dos pais. Ora, isso só acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Sem ele. Por isso Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, e ele fala aqui, chama o Espírito Santo de Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, que quer dizer, da lepra que o mundo carrega, do juízo, da justiça e do juízo. Convencerá da lepra, da justiça, do que é certo, do que é justo, e do juízo final, que cedo ou tarde vai acontecer. Minha amiga, meu amigo, é isso que eu quero que você tenha consciência. A sua vida é sua. Você tem a liberdade de servir o mundo, servir o diabo ou servir a Deus. Está nas suas mãos. Está nas suas mãos o direito de você querer servir a Deus ou ao diabo, continuar servindo ao diabo. Se você servir o diabo, você vai estar leprosa, leproso, você vai estar
permanentemente assim, perdido. Ainda que tenha alguns momentos de prazer, mas a maior parte da sua vida é de desprazer. Mas quem serve a Deus tem lutas, tribulações, é difamado, é injustiçado, é caluniado, é perseguido, é odiado, mas não importa. Qualquer coisa que a gente venha sofrer por causa da fé no Senhor Jesus Cristo, é um prazer. É um prazer, porque nós podemos então ter a sensibilidade do que é ser de fato um discípulo, um seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele mesmo já disse isso: sereis atribulados, odiados, difamados, etc, 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 etc. Graças a Deus, graças a Deus, é dura, mas graças a Deus. Então, deixa-me resumir isso aí. Quando você tem o Espírito Santo, você tem paz, você tem consciência de que o seu Pai está presente com você 24 horas por dia. Você tem consciência do que é certo e do que é errado. E você tem consciência do que é certo e faz o que é certo. Você vai fugir do errado, que é o pecado. Então, quando você está em dúvida com respeito a uma decisão a tomar, se eu vou para a esquerda, para a direita, para onde que eu vou, se eu vou em frente, se eu paro, o que eu faço? O Espírito Santo ensina, ele guia, ele fala, fica. Ele fala, vai. Ele fala, vem. Enfim, ele convence a gente, ele dirige, ele guia, ele é o guia. Ele é o único guia verdadeiro. Ele vos guiará em toda a verdade. E quando ele guia, a gente tem paz. Por exemplo, você diz assim, bispo, é um assunto que nós estamos batendo essa semana, eu queria saber, olha, eu falo em línguas, eu tenho o Espírito Santo, eu ouvi dizer isso, não interessa o que os outros falam, o que interessa é o que está escrito na palavra de Deus, o que está escrito. Nós explicamos ontem, ou esses dias aí, que sobre os dons, que são dons que Deus empresta a todo mundo, mas os frutos, só quem é árvore boa. Se a árvore é má, ela não pode dar bons frutos. A árvore má não dá bons frutos. Por outro lado, a árvore boa não dá maus frutos. Então, quando a pessoa dá bons frutos, então o Espírito Santo confirma que dentro dela que ela é boa árvore. Jesus disse, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo testifica, confirma em nós que somos filhos de Deus. Filhos, não bastardo. Filhos, não estranhos, filhos de Deus, gerados por Ele. Deus nos gera pelo Espírito. Mas isso, aqueles, obviamente, que têm ouvidos para ouvir e obedecer a sua voz. Então, se o Espírito Santo tem convencido você de alguma coisa, você fica em paz, você tem paz. Imediatamente há paz. Se você não tem paz, se você tem dúvida, fica... Quando há dúvida, não há paz. Se você não tem paz, então é porque não é o Espírito Santo. É assim. Porque o Espírito Santo, quando convence, a gente entra em paz. A gente sabe o que tem que fazer e a gente faz. A gente obedece. Mas se há dúvida, mas e isso, e aquilo? Se você tem dúvida é porque não é. É isso aí. Fala em línguas, profetiza, seja lá o que for, faz a obra de Deus, não interessa.
Se você tem dúvida, é porque não tem o Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.